proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, é com imensa alegria e paz que me dirijo a todos vocês nesse dia de hoje, dia 16 de outubro de 2024, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Celebramos o dia de Santa Margarida Maria Alacoque, a apóstola do coração de Jesus. Nesse dia especial, somos convidados a refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 ao 46, onde Jesus nos dirige palavras poderosas e desafiadoras, repetindo por 4 vezes a seguinte expressão: ai de vós, como um alerta, tanto para mim quanto para você. Que a palavra de Deus seja acolhida pela minha mente, proclamada pela minha boca e guardada em meu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao ouvirmos esse evangelho de hoje, nós somos confrontados com a repetição da expressão ai de vós, que ecoa profundamente em nossos corações. Essa chamada à reflexão e à transformação interior, direcionada aos fariseus e aos mestres da lei, se estende também a todos nós. No primeiro ai de vós, Jesus inicia com um severo ai de vós, fariseus, criticando a hipocrisia de quem se fixa em práticas religiosas superficiais. Jesus destaca a obsessão dos fariseus pelo dízimo das ervas, enquanto ignoram a justiça e o amor de Deus. Essa advertência de Jesus, meus irmãos e irmãs, nos ensina que as práticas religiosas são vazias se não são acompanhadas por uma vida de amor e justiça. E nós podemos citar nesse caso vários exemplos. Imagine você uma pessoa que devolve o dízimo, e essa pessoa devolve o dízimo por obrigação, sem a fé de que Deus abrirá as comportas do céu sobre a vida dela. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma prática religiosa vazia, pois o dízimo sem fé é, em última análise, vazio. Imagine também, meus irmãos e irmãs, uma pessoa que doa um bezerro, uma vaca, apenas por tradição para a igreja, sem ter um desejo genuíno de adorar a Deus ou de cuidar do próximo. Caríssimos, essa também é uma prática religiosa vazia, pois esse tipo de costume, de tradição, pode até aliviar a mente, a consciência pesada de quem não vai à igreja, ou de quem não ajuda os pobres, mesmo sendo rico, mas não traduz uma expressão de amor, é uma prática religiosa vazia. Ou ainda, imagine um membro da igreja que acredita que seus bens podem comprar a igreja ou influenciar os religiosos,
mostrando uma compreensão distorcida do que é a generosidade. Caríssimos, essa também é uma prática religiosa vazia, pois a verdadeira generosidade é guiada pelo Espírito Santo e não por interesses pessoais. Meus irmãos e irmãs, esses exemplos básicos ressaltam o verdadeiro espírito da doação, que vai além de práticas externas. Quando as ações não são impulsionadas por uma fé verdadeira, essas ações se tornam vazias aos olhos de Deus. Continuando, no segundo ai de vós, Jesus nos alerta novamente dizendo: ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Aqui, Jesus expõe a busca por status como uma armadilha, caríssimos, uma armadilha espiritual. Nesse sentido, a palavra de Deus nos exorta para Jesus: o maior no reino dos céus é aquele que mais serve. Isso está na palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o verdadeiro valor, o verdadeiro prestígio, o verdadeiro status não está na posição que nós ocupamos, mas sim na humildade que manifestamos diariamente. Cada talento, cada dom que recebemos de Deus deve ser retornado para Deus em forma de louvor, em forma de gratidão, como ação de graças. Continuando, no terceiro ai de vós, Jesus diz: ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem. Irmãos e irmãs, essa poderosa imagem que Jesus faz refletir neste evangelho nos adverte sobre o perigo da hipocrisia. Sendo assim, nós precisamos nos perguntar cotidianamente sobre como está o nosso coração, sobre como nós estamos permitindo que a verdade de Deus transforme as nossas vidas. Mas para isto, é vital que busquemos uma fé que não seja apenas externa, pautada em coisas superficiais, mas que reflita sim a nossa fé à luz de Cristo de maneira profunda, de maneira genuína. Jesus continua e pela quarta vez ele diz: ai de vós. Nessa hora, um mestre da lei, segundo nos diz o evangelho de hoje, ficou ofendido e diz o seguinte: mestre, insulta-nos também a nós. E Jesus responde: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis. Irmãos e irmãs, aqui Jesus critica os líderes que se afastam das necessidades reais do povo, que impõem regras pesadas sem oferecer o mínimo de apoio para o povo. Esse evangelho de hoje nos faz refletir sobre a verdadeira liderança, que deve ser marcada pela compaixão, pela piedade, pelo apoio, pelo suporte. Nesse contexto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos convida a abandonar as cargas que muitas vezes nós colocamos sobre nós mesmos e sobre os outros. E ele nos diz, assim como a palavra de Deus nos ensina: vinde a mim todos vós que estáis cansados, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Meus irmãos e minhas irmãs, ao invés de sermos fardos para o próximo, nós devemos ser portadores de alívio, portadores de consolo. Portanto, irmãos e irmãs, que possamos dar atenção à advertência de Jesus, que repete por 4 vezes nesse evangelho de hoje a expressão: ai de vós. Jesus nos chama a uma reflexão interior, Jesus nos chama à oração e à conversão. Essa palavra, caríssimos, nos incita a deixarmos de lado a hipocrisia, a deixarmos de lado o orgulho e a buscarmos o reconhecimento pela graça de Deus, não pelas nossas obras somente. No mês de outubro, o nosso prêmio é uma barca de açaí, que foi doação do Ateliê do Açaí. Olha que legal! A loja Ateliê do Açaí fica dentro da faculdade FAC+, com consumo no próprio local das 13 às 18 horas, mas também fazem entregas pelo Mais Delivery das 13 às 21 horas e 30 minutos.
Além de açaí, a loja também tem cupuaçu, sorvetes, picolés e várias opções de lanches. O contato deles é o 64 97400 6840. E para participar do nosso sorteio, basta você curtir e comentar o nosso vídeo dizendo que você está acompanhando o nosso programa Proximidade. Concluo essa reflexão com uma frase de Santa Margarida Maria Alacoque, que diz o seguinte, preste bem atenção: querer amar a Deus sem sofrer por seu amor é ilusão. Que eu e você não possamos cair nessa falácia, nessa ilusão, que amamos a Deus e por amarmos a Deus nós deixaremos de sofrer. Pelo contrário, Deus nos dá a oportunidade de nos santificarmos exatamente pelo sofrimento. Essa afirmação, meus irmãos e irmãs, nos lembra que o verdadeiro amor exige sacrifício, exige coragem, exige um coração aberto à misericórdia e à caridade, a fim de abandonarmos práticas religiosas superficiais, assim como nos exorta o Evangelho do dia de hoje. Amém.